o doutor João Darques, ele é advogado da família da Elisamar. Bem-vindo ao Cidade Alerta. O que nós podemos trazer para o pessoal de casa a respeito de tudo que aconteceu no fórum aqui de Planaltina nesta quarta-feira? Boa noite. Boa noite a todos. Enfim, hoje a audiência de instrução e julgamento, em tese, ela seria uma única audiência. Mas em razão do número de testemunha elevado, que são 22 testemunhas, ela foi fracionada pelo juiz, né, o juiz-presidente, em 3 dias. Acontece hoje, amanhã e depois. Hoje foram ouvidas 12 testemunhas, amanhã há previsão para ouvir mais 8 e depois de amanhã seria o interrogatório. De toda sorte, há um pleito dos próprios advogados de defesa para que os acusados sejam ouvidos amanhã. Porque já adiantaram, logo de plano, que os acusados vão reservar o direito constitucional de permanecer calado. Diferente do que, né, aconteceu na fase inquisitorial perante a autoridade policial, que eles confessaram os crimes com riqueza de detalhes, agora eles estão sob o crivo do contraditório da ampla defesa. É uma estratégia defensiva normal, natural isso acontecer, entendeu? Que eles não vão prestar depoimento. E assim sendo, é possível sim que se encerre todo o procedimento amanhã. Houve uma estratégia defensiva também por parte da defesa do acusado Fabrício, né? Que ele tinha 3 advogados. 2 renunciaram e mantiveram apenas a advogada que estava previsto parto para exatamente a data da assentada que está acontecendo agora. De modo que ela entrou com o pedido para adiar. Para adiar essa audiência que aconteceu, que está acontecendo hoje. O doutor Tassiano, com a sabedoria que lhe é peculiar, né, ele desmembrou o processo em relação ao Fabrício. Ele deve seguir em apartado em relação ao Fabrício e deu continuidade, né, na audiência em relação aos demais acusados, né? Em relação às famílias, doutor, como a família, né, da Elisamar, a família do Tiago, né, como as famílias estão, elas vieram também, acompanharam o julgamento, como que foi? Sim, acompanharam, inclusive o filho da Elisamar, ele prestou depoimento, ele está internado, né, foi por videoconferência, mesmo assim ele se propôs a prestar o depoimento, esclarecimentos, que ele foi o primeiro a estar na chácara no momento do fato, né, e estão todos em busca de justiça, né. As estratégias defensivas são muitas, a gente não tem dúvida disso, mas nós entendemos, né, assim como na Constituição de Assistência da Acusação, que existem indícios suficientes de autoria de todos os acusados, por parte de todos os acusados, da participação de todos os acusados, bem como prova da materialidade suficiente para serem pronunciados. Isso aí a gente está bem tranquilo que a pronúncia deve acontecer. A pronúncia é exatamente o juiz de admissibilidade para eles serem submetidos a julgamento perante o tribunal leigo, né, os jurados. O senhor é advogado de acusação. O que disseram, na verdade, as testemunhas da defesa? O que eles falaram hoje aqui? A bem da verdade, são testemunhas comuns. A acusação arrolou e as defesas, na resposta à acusação, elas vêm e arrolam as mesmas testemunhas da acusação com cláusula de imprescindibilidade, de modo que elas terminam servindo para ambas as partes, né? Essas testemunhas hoje que foram ouvidas são exatamente os parentes, né? Foi que quando deram falta, eles mostraram com riqueza de detalhes as contradições, os áudios que teria sido enviado pela Elisamar, mas na verdade não era a Elisamar que estava passando, ela estava sendo coagida. Eles falaram também sobre os áudios enviados pelo Tiago, entre outros, né? E relataram também o momento que eles noticiaram à polícia o desaparecimento de todos. O senhor espera que aconteça o que a partir de agora? O senhor acha que as audiências vão acabar amanhã, sendo que os réus vão ficar calados, segundo a própria defesa? Acredito que sim, é possível, né? Nós temos aí 8 testemunhas ainda para serem ouvidas amanhã, entre elas o delegado de polícia, o doutor Aquiles, que estava à frente aí do caso, junto com o doutor Ricardo, né? Lá da 6ª DP. E uma vez que o interrogatório é o último ato, e eles vão se reservar o direito, se reservarem o direito de permanecer calado mesmo, é possível que acabe amanhã, né? Acabando amanhã, nós iniciaremos a fase de requerimento, que é tanto a acusação quanto a defesa pode requerer alguma diligência, se assim entender necessário, e posteriormente, obviamente, o juiz deve abrir prazo para as alegações finais, tanto para a acusação, depois para a defesa nessa ordem. E aí, ao final, nós teremos aí, né,
de acordo com o Código de Processo Penal, nós teremos uma pronúncia, uma impronúncia, uma desclassificação do crime ou uma absolvição sumária. No nosso entendimento, como eu disse anteriormente, existem provas suficientes, indícios suficientes de autoria de todos os acusados, bem como prova da materialidade, de modo que a pronúncia, no nosso entendimento, é medida que se impõe. Os réus, doutora, Gideon, Horácio, Fabrício, Carloman, Carlos Henrique, o Galego e também tem um adolescente, ele não entra nesse julgamento, ele não será julgado aqui. O que vocês, que estão defendendo a família, esperam que aconteça com esses acusados, Quais as penas vocês esperam que eles peguem? Então, as penas, em tese, ela é discricionária do juiz, nos exatos termos do artigo 59 do Código Penal, analisando as circunstâncias ali, uma vez condenados, o juiz togado que vai fazer a dosimetria da pena. Mas diante do cúmulo material, do flagrante cúmulo material que existe, inúmeros crimes que existem, nós acreditamos que essa pena tem que ser aí há mais de 200 anos. Mas quem vai decidir isso, obviamente, é o juiz presidente, quem vai fazer a dosimetria da pena quando da condenação. Só para a gente encerrar rapidinho, doutor, o Fabrício será julgado quando? O Fabrício, existe a possibilidade de ele ser julgado junto com os demais ainda. O fato dessa estratégia defensiva, de ter desmembrado o processo em relação a ele, não quer dizer que ele não vai ser julgado com os demais. Entendeu? O único problema é que ele não poderia hoje participar da audiência de instrução e julgamento porque o advogado estava impossibilitado. Mas isso não quer dizer que o juiz togado, o presidente do tribunal que preside essa ação penal, não possa posteriormente fazer a junção novamente do julgamento. Ele pode sim ser julgado com os demais ainda. Tá bom, doutor, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Cidade Alerta. Então, Cadengue, a gente segue acompanhando de perto, as audiências devem acontecer amanhã e também na sexta-feira, mas podendo haver a possibilidade de tudo acabar amanhã, viu, Cadengue? É uma expectativa, claro, obviamente, Manuel? A gente ainda hoje vai exibir uma reportagem mostrando como é que foi a movimentação em frente ao fórum. E olha, importante depoimento aí do advogado de defesa das duas famílias, da Elisamar, do Tiago, do Marco Antônio, dessas 10 pessoas que morreram na maior chacina do Distrito Federal, registrada na história da capital federal. Tá aí, ó. Olhem aí. São as vítimas, gente. Tá vendo? O Marco Antônio, o Tiago, a Cláudia, a Elisamar, a Renata, a Gabriela, a Ana Beatriz.